Oi, gente. Bom, depois do último vídeo que eu falei sobre processo seletivo do programa de intercâmbio USP-Harvard, algumas pessoas vieram com algumas perguntas e eu vou responder em vídeo porque é mais fácil, que teve várias perguntas parecidas no blog, no Facebook e no YouTube. Então, bom, antes eu só queria mostrar pra vocês, eu já fiz um vídeo aqui nessa salinha onde eu fico, aqui na Harvard School of Public Health. Vocês podem ver essa decoração, porque, nossa, o pessoal daqui, ele é, pelo menos assim, do meu lab, são pessoas extremamente animadas, muito, muito legais. E, assim, tem um dos meus mentores é da Hungria e o outro é da Itália. Então, assim, é sério, é muito, muito legal, é uma integração cultural muito bacana. Então, vocês conseguem ver que é bem animado. E é no 13º andar, eu acho que eu já falei isso. Bom, enfim. Tem uma vista muito legal, gente. Tipo, eu adoro essa vista. Eu acho maravilhosa. Mas enfim, vamos lá, porque interessa. Vamos responder as perguntas. Tá, ok. Bom, várias pessoas perguntaram. Tem esse intercâmbio em Ribeirão Preto? Quero dizer, se as pessoas que fazem medicina na faculdade da USP em Ribeirão, se podem participar desse intercâmbio? A resposta é não. Por quê? Porque esse programa ele foi firmado entre a USP, na verdade, um departamento da medicina USP Pinheiros e a Harvard School of Public Health. Então, a princípio, não é possível que alunos de outros cursos, de outros campos da USP participem. Mas assim, eu não sei quais são as oportunidades que tem de intercâmbio de Ribeirão Preto. Sinceramente, eu não conheço. Mas certamente existem oportunidades, talvez envolvendo outras universidades, enfim. Eu acho que, não sei, se alguém de Ribeirão Preto pudesse falar, seria melhor. Eu peço desculpas, tem várias pessoas pedindo, Gabi, faz entrevista com pessoas de, sei lá, dessa faculdade, mas, gente, é que realmente tá difícil de eu conseguir entrar em contato. Eu já tô penando um pouco pra conseguir pessoas da própria Medicina USP Pinheiros, porque, sei lá, eu tô aqui e acabo não tendo contato com os calouros, enfim. Mas ainda bem tô conseguindo falar com alguns. Então, assim, eu peço desculpa mesmo por não saber responder, assim, quais são as oportunidades de intercâmbio lá de Ribeirão Preto. E, bom, ok. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que me perguntaram é, qualquer ano pode? Assim, qualquer um da faculdade de medicina pode participar desse intercâmbio? Sim, a resposta é sim. O que acontece é que a maioria dos alunos que vão estão no terceiro ano, isso é, sei lá, desde que se começou o programa, a grande maioria é do terceiro ano, mas no processo seletivo, nada impede que o aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano vá, entendeu? A questão é a seguinte, por que vai mais gente do terceiro ano? Porque eles avaliam, como eu disse, quer dizer, eu não lembro se eu disse isso, mas se eu não disse, agora vai ficar gravado. Eles consideram na avaliação três quesitos, principalmente. Um é sua participação em pesquisa, então você tem que ter tido alguma experiência em pesquisa, mesmo porque é um programa de pesquisa, então é interessante que você tenha feito alguma iniciação científica. Segundo, liderança, sabe? Se você ocupou posições de liderança, se você tem esse perfil, eles também gostam disso. E por último, que é o inglês, se você tem algum domínio do inglês, né? E, na verdade, também o seu histórico escolar, o seu resumo escolar da faculdade, isso também conta. Mas isso ainda é um pouco secundário, sabe? Por exemplo, se você, sei lá, teve algum problema durante o primeiro, segundo ano da faculdade, pegou alguma DP, durante a entrevista, isso você pode falar, não, mas eu tive esse problema, tal, então por isso que eu peguei essa DP. Então, assim, não é algo, você tem, sei lá, uma matéria que de repente você não foi tão bem, você não vai ser penalizado, sabe? Você vai ter chance de se justificar. Então, isso acho que é um ponto muito positivo do processo seletivo. Enfim, então essas são as características, são os quesitos que eles mais avaliam. E então, quando você está no terceiro ano, no quarto ano da faculdade, digamos que você teve mais tempo para fazer isso, mais tempo para fazer pesquisa, mais tempo para, sei lá, para ter posições de liderança. Mas, vamos supor que, sei lá, você fez uma faculdade antes,
Por exemplo, ontem foi domingo, eu conversei com a Carol, né, no nosso hangout do Estudar Aqui. Então, a Carol, ela já fez uma faculdade antes, ela tem um super histórico. Ela tá no primeiro ano. Se ela quisesse, por exemplo, prestar... Não tenho ideia se ela pretende ou não, mas... Exemplo. Se ela quisesse prestar e, de repente, ela já tivesse participado de projetos na Poli durante a graduação dela de engenharia... Enfim, ela tá super... ela é uma candidata super forte, entendeu? Ela seria uma candidata super forte, se ela topar, enfim. Então, se você tá no primeiro ano, por exemplo, e já participou de coisas de liderança, eu conheço pessoas do primeiro ano da faculdade que são extremamente engajadas e que têm, sei lá, um super potencial para passar logo no primeiro ano, entendeu? Então, é possível, sim. Não é só terceiro. Enfim, inclusive, nesse ano, agora, das pessoas que estão aqui, só tem duas pessoas do terceiro ano, 4 do quarto e acho que 2 do segundo ano. Então, assim, dá uma diversificada. Então, não existe esse, você tem que estar no terceiro ano. Ok. Outra pergunta. Deixa eu ver aqui, colar na minha listinha. Então, terceiro ano, Ribeirão. Bom, outra pergunta que o pessoal fez é o que eu tô fazendo aqui, né? Bom, a minha rotina aqui, gente, é bem variável, mas eu tô fazendo pesquisa. Eu não tô tendo aulas, acho que isso é importante frisar. Eu não vim pra cá pra, sei lá, fazer o 4º ano de medicina junto com a Harvard, não. Mesmo porque é bem diferente, eu acho que seria bem difícil ter uma equivalência. Então, não tô fazendo aulas. Tô fazendo pesquisa. Eu venho pro laboratório. Essa salinha, e tem um laboratório mesmo, onde tem os equipamentos, enfim, as bancadas, que é lá no subsolo. Então, eu venho pra cá todos os dias, sei lá, chego mais ou menos por volta de umas 9 e saio daqui 5, 6, depende. Porque, assim, eu tenho uma rotina de experimentos, tô começando um projeto junto com a equipe aqui do laboratório, tô sendo mentorada, como eu já disse, pelo Adam, que é o húngaro, e a Elisa, ela é da Itália. Eles são maravilhosos. E eles estão me ensinando as técnicas, estão me ensinando a lidar com cultura celular. Então, é o que eu tenho feito aqui, cultura. E tenho realizado experimentos em cima disso, né? Então, mas não pensem que, sei lá, fazer pesquisa é você só tá ali sempre no laboratório, sempre fazendo coisas. Não. Digamos que uma parte é ir lá no laboratório, aprender a mexer nas máquinas, sei lá, aprender técnicas, mas essa é uma parte pequena. A maior parte, gente, é estudar. Então, a maior parte é ficar pesquisando em bases de dados, artigos, o que as pessoas têm publicado sobre esse tal tema. Então, no meu caso, é perda auditiva. Eu tô trabalhando muito com perda auditiva. Então, o que as pessoas têm descoberto em termos de perda auditiva. E tem que entender também, eu preciso entender também o mecanismo da perda auditiva, o que é conhecido sobre o tema. Então, você tem que ler muito artigo, tem que estudar muito sobre isso. Então, a maior parte do tempo eu fico nessa salinha e fico no meu computador, que eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, essa baguncinha aqui é a minha baguncinha. Então, eu fico aqui a maior parte do tempo pesquisando coisas. Tem um site que chama PubMed. Eu não lembro o link. Enfim, mas é um link. E lá, é uma das maiores bases de dados em termos de medicina e... Não só medicina, ciências da natureza, não. Peraí, eu vou falar bobeira, gente. Em termos de medicina, na verdade. Eu acho que essa é isso é o correto. Assim, em termos de medicina, é uma das maiores bases de dados, então... Mesmo vocês, sei lá, será que beber café faz bem, não sei o quê? Sei lá, vocês têm alguma dúvida, e aí vocês podem achar lá no PubMed uma série de artigos de pessoas falando sobre isso. Então, você vai saber realmente o que está sendo descoberto, o que a ciência está falando sobre isso, entendeu? Então, eu acho que é um site bem útil, mas bom. Então, é o que eu faço a maior parte do tempo. Eu fico aqui estudando, lendo artigos, procurando coisas, e fico no laboratório. Aí, eu não sabia disso antes de começar a fazer iniciação científica, não sabia. Que a gente tem que registrar tudo que a gente faz. Então, sei lá, eu fiz um experimento, não deu nada certo, mas eu tenho que registrar. Isso é interessante mesmo pra vida, sei lá, de vestibulando, né? Porque a gente não costuma valorizar aquilo que não dá certo, a gente só valoriza o que dá errado. Não, o contrário. Desculpa. A gente não costuma valorizar o que dá errado, a gente só valoriza o que dá certo.
Então, aqui eu tô adquirindo esse costume agora de ter o que a gente chama de lab book, que é esse caderno aqui. Dá pra ver? Tá. É onde eu escrevo, sei lá, tudo sobre as minhas células. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, aí, sei lá, coisas que eu aprendo, coisas de experimento, sei lá, assim que vai ser meu experimento, sabe? Você tem que programar tudo, né? Então, isso é bem importante. E, por exemplo, eu fiz um experimento, mas os resultados não foram bons, sei lá, eu errei em alguma coisa na técnica, sabe? Aí eu escrevo isso aqui, porque daí, a próxima vez que eu for fazer, eu vou tentar evitar aquilo que eu sei que eu fiz errado. E, bom, sei lá, eu acho que isso sempre cai naquilo que a gente fala, né? Que é importante se conhecer, é importante saber o que você tá fazendo errado, pra você poder evitar isso. Bom, então, isso é o que eu faço a maior parte do tempo. Fico aqui pesquisando coisas no PubMed, escrevendo no meu labbook e indo pro laboratório, de fato, fazendo os experimentos. Além disso, eu tenho acompanhado também, além do meu próprio projeto, de tentar fazer os meus próprios experimentos, eu também tenho passado algum tempo acompanhando o Adam e a Elisa nos experimentos deles. Então, eu tenho aprendido também com eles, nesse sentido. Mas, óbvio que toda vez que eu tô no meu próprio projeto e tem alguma dúvida, eu vou lá, por favor, me ajuda, como que eu faço isso? O que vocês acham que é melhor? Enfim. Essa é a minha rotina, mais ou menos. Bom, o que mais? Além disso, aqui tem muitas aulas abertas, tem muitos seminários. Toda terça, por exemplo, de manhã tem um seminário do departamento em que vem algum pesquisador daqui e fala sobre como está sendo sua pesquisa. Então, toda terça de manhã tem isso, eu costumo participar para ouvir, para aprender mais sobre. Além disso, tem muito tipo de aula aqui que a gente pode assistir, assim, aulas livres. Isso é muito legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Assim, mandem as dúvidas que eu vou continuar fazendo vídeos, respondendo. Eu acho que é mais legal do que responder comentário por comentário, porque, sei lá, as dúvidas... Muita gente tem as mesmas dúvidas, então eu acho mais interessante fazer esses vídeos. E outras dúvidas que as pessoas me perguntaram, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Se eu responder nele, eu vou responder em outro. Que é sobre inglês. Como que eu aprendi inglês. Eu acho que é interessante falar disso também. E também sobre a faculdade. Algumas coisas que as pessoas me perguntaram sobre a faculdade. E mais dúvidas sobre vestibular e tal. Então, eu vou respondendo aos poucos e com vídeos. Ok? É isso. Eu quero agradecer vocês por terem assistido. E, por favor, mandem dúvidas que a gente vai respondendo com o tempo. Quero pedir desculpas, mais uma vez, por não conseguir, sei lá, chamar pessoas, às vezes toda semana, ou então, às vezes, sei lá, chama alguém de Ribeirão. Peço desculpas por não conseguir chamar. E é isso, pessoal. Tenham paciência comigo. Um beijo pra vocês. Desejo uma super semana pra vocês. Um bom estudo, muita força, muito foco. E é isso, pessoal.